Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai iniciar o nosso último conteúdo do livro didático, que fala sobre o trabalho no espaço urbano, né? A gente viu aí nas últimas semanas essa estratégia voltada para o espaço rural e agora a gente vai ver com mais detalhes o espaço urbano, certo? E aí, gente, dentro do nosso conteúdo dessa unidade que fala do espaço urbano, o primeiro capítulo que discute são as paisagens urbanas, ou seja, toda a forma de retratação, né, de diferença entre o espaço rural e urbano. O urbano geralmente é um espaço onde tem uma maior quantidade de habitantes e é, a característica é que o espaço, né, o território de cada indivíduo, eles são mais próximos. Então, é como se existisse apenas uma parede dividindo o território de um e o outro. Seja esse território entre a área total da casa, né, onde as próprias paredes da casa são dividem, né, esse território, ou um espaço mais recuado, que é quando existe um muro, que a gente chama aqui popularmente de muro. Então, as características do espaço urbano, ele é mais intenso, né, relacionado a isso. Uma maior quantidade de habitantes e também uma proximidade maior desses habitantes um do outro, chegando aí a ter pequenos espaços, né, pequenas medidas de distanciamento separando um território do outro, né? E aí o exemplo que a gente tem isso é na nossa própria cidade, onde a maioria das casas são coladas uma na outra ou então são divididas por muros, certo? Outra situação que é bem intensa no espaço urbano é a questão de transportes. A rede de transporte é mais intensa, né? O fluxo de transporte. E esses transportes, eles podem ser tanto coletivos, assim como também de passeios, assim como também comercializados, né? Que é aqueles, a gente tem aí os privados, né? Os carros de pequeno porte, as motos, os coletivos, ônibus, vans e aqueles transportes destinados à comercialização, que são as carretas, são os caminhões que fazem entrega de mercadoria, certo? Então, esse fluxo de transporte também é uma peça-chave dentro aí de um espaço urbanizado. Uma coisa que vale ser dita é que, como a gente viu lá no início do ano letivo, não existe uma paisagem idêntica à outra. Consequentemente, não existe uma cidade, né? Um centro urbano idêntico ao outro. Eles vão apresentar características diferentes. Então, a gente vai ver imagens de centros urbanos que têm uma maior quantidade de prédios, outros com a maior área de condomínios, né? Então, tem essa situação também que vale ser dita. As características de um centro urbano também é variado, não vai existir nunca um idêntico ao outro, igual a situação das paisagens, não existe uma paisagem idêntica à outra, tá? E aí, os centros urbanos, eles trazem uma característica muito forte, que é a desigualdade social. E o que seria isso? É tipo, é mais visível a olho nu no espaço urbano, por exemplo, a gente identificar quem são as famílias que têm uma maior posse e aquelas que têm uma situação mais precária. É aquela mistura de rico e pobre no mesmo espaço. E isso é mais fácil de ser identificado nos centros urbanos, certo? E aí essa desigualdade social, ela pode ser não só economicamente, mas ter outros fatores sociais também, certo? Como a questão de trabalho, a questão do próprio bairro onde uma determinada família mora. Isso também tem muito a dizer no quesito de desigualdade social, tá? E aí, como identificar uma cidade e o processo de urbanização? Vejam só, por mais que pareça ser a mesma coisa, mas são dois conceitos diferentes, tá? E aí no livro de vocês, na página 223, vem trazendo a abordagem desses conceitos, no qual, para ser considerado uma cidade, é necessário que exista uma aglomeração humana, né? Ou seja, de pessoas
com mais de 20 mil habitantes, ou seja, a gente tem um número aí específico de pessoas para poder ser considerada uma cidade. Já a urbanização, né, refere-se ao aumento da porcentagem de população urbana em relação à porcentagem de população rural. O que isso significa? Significa que o número de habitantes nas cidades, né, se sobressai, é maior do que aí as áreas rurais, tá certo? Então a gente tem duas diferenças entre cidades e urbanização. As cidades, ela tem uma porcentagem mínima de no mínimo 20 mil pessoas e, segundo a ONU, vale ser dito isso, segundo a ONU, e o processo de urbanização, esse número de habitantes nas cidades se sobressai, é mais alto do que nos espaços rurais, tá? E aí, gente, o processo da urbanização, o que foi que gerou? O êxodo rural, que foi uma situação que a gente também já chegou a trabalhar no conteúdo que fala aí sobre os espaços rurais. E por que aconteceu esse êxodo rural? O primeiro que o processo de desenvolvimento dessas áreas onde os habitantes vivem mais em conjunto, ele é mais intenso. Então, tem aí os casos, né, das áreas industrializadas, a rota de comércio, o próprio comércio, ele favorece mais a uma vaga de emprego. Então, assim, há vários elementos que causam esse êxodo rural. Não necessariamente o problema está associado diretamente aí ao espaço rural. Até porque ambos os espaços eles se conectam mutuamente. Tanto a gente vai sempre enxergar características do espaço rural dentro dos centros urbanos, como também o espaço urbano dentro do espaço rural. Como é isso? Se a gente parar para pensar, quando a gente tá numa cidade e vai num supermercado, toda a nossa alimentação ela é baseada através da agricultura. Consequentemente, isso vem do espaço rural. Hoje em dia, quando a gente vai no espaço, né, rural, quando a gente vai para o sítio, a gente já consegue ver um ciclo maior de industrialização dentro desses espaços. Então, antigamente, os animais que eram utilizados para fazer o processo de transição de um lugar para outro, né, como transporte, hoje em dia já são automóveis, já são motocicletas. Na própria prática do plantio, a gente já enxerga aí o uso de máquinas. Então, há uma conexão entre os dois. E é daí que é onde a gente tira aquela velha frase, não existe o urbano sem o rural, e o rural sem o urbano não teria o processo de desenvolvimento que tem hoje, né? Se a gente for comparar aí anos atrás, décadas atrás, antes do processo industrial, os centros rurais, né? As áreas rurais, elas eram bem mais, vamos dizer, vagarosas, o seu processo de desenvolvimento, tá? E aí, com a intensidade da industrialização, esse cenário começa a ser modificado. E aí, dando continuidade no conteúdo de vocês, no capítulo 26, fala sobre atividades urbanas. E aí a gente traz a abordagem das diferentes fontes, né, de se trabalhar aí nas cidades, diferentes formas de trabalho. Então, quando a gente para pensar e analisar quais os tipos de profissionais a gente identifica dentro de um centro urbano, a gente vai ter comerciantes, a gente vai ter professores, a gente vai ter cozinheiros, a gente vai ter, em algumas cidades, né, dependendo do tamanho, guarda de trânsito. Então, assim, o centro urbano, por ter um processo de desenvolvimento diferente do espaço rural, a gente consegue identificar muitas características, muitas formas de trabalho variadas, né? Até aqueles mais estranhos, pode-se dizer assim, a gente encontra. Então, a gente também vai ter pedreiro, a gente vai ter profissionais que trabalham desentupindo rede de esgoto, e tudo isso é necessário dentro de qualquer espaço, de qualquer sociedade que demande aí, né, a necessidade de tal atendimento, de tal prestação de serviço, tá? E aí, por que falar do processo de industrialização?
A indústria, gente, é uma atividade de produção de mercadorias, né? É onde a matéria-prima passa pelo processo de industrialização, indústria, né? Para poder chegar aí nas nossas prateleiras, nas nossas casas, um projeto, né? Assim, um produto mais específico. Para isso, ele tem que passar por um processo de construção. E a industrialização foca justamente nesse espaço de produção, né? Na transformação de uma matéria-prima em um outro objeto que venha favorecer a nossa qualidade de vida. E aí a industrialização ela está conectada diretamente com o espaço rural, melhor, com o espaço urbano. Por quê? Devido à maior concentração de população, há também aí o favorecimento da mão de obra. Então, as indústrias geralmente elas são montadas num espaço onde há mão de obra, onde há pessoas para se trabalhar dentro dela. Isso seja uma mão de obra para fazer um serviço só hoje, ou alguém mais especializado para fazer manutenção de máquinas, enfim. O processo de industrialização está conectado aos centros urbanos devido ao índice populacional que habita naquela região. E isso é que faz o processo de industrialização ser mais ágil, ser mais rápido e ter bons projetos, né? Boas finalidades. E aí, quando a gente fala disso tudo, a gente também fala do processo de comercialização. Afinal de contas, tudo que a gente tem em mãos hoje, dentro das nossas casas, passa por um processo de urbanização, ou melhor, de industrialização e que é comercializado, né? Então, seja da cebola que a gente compra no sacolão, seja do celular que a gente usa para gravar a aula, seja das cadeiras que a gente tem na sala de aula, tudo isso passa por um processo de comercialização. E isso também está vinculado aí à prestação de serviços. E o que seria essa prestação de serviço? A prestação de serviço diz respeito às atividades especializadas desenvolvidas por profissionais, como telefonistas, professores, jornalistas, radialistas, ou seja, a prestação de serviço ela é desenvolvida por pessoas especializadas em fazer aquele atendimento. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala do comércio, a gente está falando do processo de compra e venda e que há também a geração de emprego. Só que, por exemplo, eu sou formada para ser professora, mas eu posso desenvolver uma atividade diferente dentro do comércio. Então, eu posso ser dona de uma farmácia, ou eu posso trabalhar no atendimento dentro de uma farmácia. Eu não preciso me especializar para trabalhar como balconista num supermercado, por exemplo. Já a prestação de serviço, não. Eu tenho que me especializar, eu tenho que ser formada, né, naquela área para poder desenvolver uma boa atuação dentro do meu trabalho, tá? E quando a gente fala de processo de comercialização, de trabalho, a gente não pode deixar de citar o trabalho informal que é gerado dentro desses centros urbanos. E o que é esse trabalho informal? São o que a gente chama popularmente como camelôs. São pessoas que desenvolvem atividades trabalhistas independentes. E aí muitos deles, uma maioria das vezes, não tem aí a documentação de abertura de firma. Então, na nossa cidade, a gente tem, por exemplo, aqueles caras que saem vendendo picolé na rua, nos carrinhos. A gente tem manicures, a gente tem vendedores de salgados. Então, todos esses trabalhadores que desenvolvem uma atividade trabalhista e que não têm a documentação formal, né, de permissão para montar uma pequena empresa, de autorização do Corpo de Bombeiro, da vigilância, eles são trabalhadores informais, tá certo? E nos centros urbanos a gente não pode deixar de focar na questão socioambiental. E o que é isso? É a preocupação com o nosso meio ambiente enquanto sociedade. Como dito antes, as características de um centro urbano é devido à sua concentração populacional. E essa concentração populacional, ela traz uma demanda muito forte de extração, do processo de extração de alguns recursos naturais, assim como também de transformação desse espaço. E aí é onde a gente entra com a questão socioambiental. Uma coisa recorrente é a intensidade da produção de lixo. Muitas pessoas no mesmo lugar, morando, né, ou dividindo uma questão de tempo, mas que
tem ali um aglomerado de pessoas, isso gera uma produção de lixo maior. A gente tira isso pela nossa própria sala de aula. Quando a gente se encontra, né, depois do intervalo, o lixeiro sempre está cheio. Então, há uma produção de lixo com maior intensidade. E aí, ao mesmo tempo, vem a preocupação: para onde aquele lixo vai depois? Para onde é que junta todos os lixos de todos os alunos? Depois de juntar esse lixo todinho, para onde é que levam esse lixo? Então, a questão do lixo nos centros urbanos tem uma produção maior. E há uma necessidade de desovar, né? De enviar essa quantidade de lixo para um lugar específico e ter um tratamento a ponto de que o meio ambiente não sofra tanto impacto com essa quantidade de lixo. No caso da nossa cidade, né, tem aí a questão do aterro sanitário, que é quando a produção de lixo tem aí o processo de soterrada, né? Eles acabam que entupindo o lixo que a gente produz, certo? Em alguns centros urbanos, há o processo de reciclagem. Tanto é que algumas pessoas, alguns catadores de lixo, né, que também é uma atividade informal, eles acabam que juntando um material que pode ser reciclado para comercializar para os centros urbanos, né? Então, assim, o lixo também, ele pode ser reciclado, só que no caso da nossa cidade, a gente não tem um centro de reciclagem. Então, a gente tem aí os catadores que levam esses produtos para outros municípios, para outros centros urbanos que têm essas empresas de reciclagem, tá certo? Outra questão muito importante que deve ser comentado nos centros urbanos é a questão da poluição da água e o saneamento básico. O que seria isso? É a rede de esgoto, é tudo aquele lixo tóxico, aonde é que ele vai desovar, os ralos dos nossos banheiros, para onde é que eles vão, das nossas pias, para onde vai. Então, tudo isso deve ser pensado quando um centro urbano vai ser montado. E isso é necessário fisicamente numa estrutura de qualquer centro urbano. Há necessidade de ter uma rede de esgoto, há necessidade da gente ter água encanada. Então, para onde será que vai os nossos dejetos, né? Quando a gente deságua pelo ralo abaixo. Isso é importante ser pensado, porque tudo isso que sai pela rede de esgoto, ela pode contaminar aí as águas que a gente tem nos nossos mananciais. Então, é necessário que esses ralos, eles desovem aí numa área especializada para isso, né? Ou então, de contrário, a gente vai ter aí água contaminada nos nossos leitos, a gente vai ter rios cheios de lixo também, que merece ser dito, que até o lixo que a gente joga na rua, se vem um vento, leva para dentro do rio, né? Então, tem que ser pensado também essa questão do saneamento básico, de todo acesso ao processo de higienização, mas também essa questão de para onde vai o nosso lixo, esse lixo que a gente não pode reciclar, né? Tem que ter uma necessidade também voltada, uma atenção também voltada para esse tipo de situação. Sem se falar, né? E aí, dentro do processo que a gente vem discutindo aí ao longo dos dias, a questão climática dentro dos centros urbanos. Que eu até cheguei a citar para vocês um exemplo de que nos centros urbanos a temperatura ela tende a ser maior do que nos espaços rurais, não só por consequência das árvores, do processo de arborização, mas também porque o próprio calçamento que é feito nos centros urbanos, eles têm aí uma consequência nesse aumento de temperatura. Então, a gente tem casas forradas, a gente tem o processo de industrialização, onde as fábricas também jogam muitos poluentes, e isso também aumenta as temperaturas. A gente tem também a questão, como eu disse antes, do calçamento, da rede de asfalto, e tudo isso tende a favorecer o aumento dessa temperatura, certo? E aí, por que falar da questão ambiental? Porque essa questão ambiental, por mais que não pareça, mas tudo isso traz uma consequência para o meio ambiente. Se a gente está jogando poluentes nos centros urbanos, se a gente está jogando poluentes através das fábricas, então a gente vai ter um impacto ambiental, a gente vai sentir esse calor chegar, né? Não que na nossa região
não tenha essa justificativa, já que a gente mora numa área quente. Mas as nossas próprias atitudes, a concentração de redes urbanas, de centros urbanos no planeta como um todo, não só aqui na nossa região, tem também esse aumento de temperatura, né? Quanto maior o centro urbano, maiores são as temperaturas atingidas dentro desse espaço, certo? E aí, a gente precisa também voltar a falar sobre a questão da desigualdade social, que não é focado só na questão da desigualdade social, mas em questões sociais, que há aquele desequilíbrio econômico e ao mesmo tempo que tem um desequilíbrio econômico, a gente consegue identificar no espaço quem é mais rico, quem é mais pobre, né, assim, numa fala bem generalizada, mas tem outras questões voltadas para a questão social, que é a rede de esgoto, um atendimento à saúde, uma moradia de qualidade, tudo isso rebate dentro aí do que a gente chama de questões sociais. Então, tudo aquilo que diz respeito à sociedade, a uma população, é uma questão social, seja de atendimento privado, né, onde a gente contrata o serviço, ou então público, aonde a própria gestão ela vem aí trazendo melhorias para a população que reside não só dentro da cidade, mas também dentro do centro urbano, já que a representação política ela não se limita só a centros urbanos, ela se expande para toda a área do município, tá certo? Não só do município, né, na representação do prefeito, mas também governamental e federal, tá certo? A gente fica por aqui com esse conteúdo, mas a gente vai voltar a discutir sobre ele em sala de aula, tá bom? Um cheiro para vocês e a gente se encontra em breve.